Beleza, eu coloquei aqui, ó, uma parte pra galera abandonar a metralhadora, né? Esse lance de estar 90% do tempo entregando, atirando pra todo lado, tentando acertar o alvo, eu acho que entra muito com a analogia da metralhadora. É assim, a metralhadora ela pode dar uma intenção de você querer fazer isso. A gente quer falar, não faça isso o tempo inteiro. Uma das coisas que ele fala é, a questão não é a intensidade do gasto energético, é a falta, é o tempo sem recarga, né? Mas a ideia da metralhadora é do tipo, a pausa entre um tiro e outro, ela é muito pequena, né? Você tá mais tempo atirando do que treinando, né? Do que acertando sua mira ali. Então, tô falando cada vez mais na K21 para as pessoas usarem sniper, né? Você dá um tiro e aí treina a sua mira de novo, ajeita a sua mira, dá outro tiro, pá. Você tá muito mais tempo calibrando ali, né? Do que atirando de fato. E a chance do seu tiro certo, é muito maior, né? Sniper é só headshot, só headshot. Explode cabeças por aí, mas agora sim, solta a vinheta, Léo. Problem Solving, o podcast alternativo da K21. Fala galera, estamos aqui em mais um... Peraí, não é o Love the Problem, é que eu sempre fico confuso nesses episódios especiais que a gente grava, porque esse daqui é um episódio interno, né? É um episódio que é pra galera da K21, não é necessariamente pro mundão, mas se você tá ouvindo isso e você não faz parte da K21, isso significa que ou a gente decidiu abrir pro mundo através do Love the Problem, ou vazou, né? E aí temos que apurar da onde foi esse vazamento, quem que soltou isso daí, por onde você chegou, mas eu tenho quase certeza que em algum momento a gente vai decidir soltar isso pro mundo, então bem-vindo, você tá vendo a K21 por uma visão interna, sinta-se à vontade, bota o pé em cima do sofá aí, tira o sapato, fica tranquilão que você tá em casa, e hoje trouxe uma pessoa que, mais que especial, na verdade é ele que me trouxe, né? Não foi nem eu que trouxe ele, eu só tô aqui por convite dele, afinal, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa, eu, Lula, pessoalmente, eu sou uma pessoa que gosta muito de sistemas. Sistemas, cara, eu vejo sistema em tudo, o tempo todo tentando, desde de software até sistemas de convívio em organizações. Então, esse episódio aqui é pra falar sobre o quê? É sobre o quê? Não é sistemas, a gente tá aqui pra falar sobre pessoas hoje, e eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre pessoas, então eu recebi esse convite dessa pessoa que cuida de pessoas dentro da K21. Estamos aqui com Danilo Risada. Fala, Danilo. E aí, Lula, beleza? Beleza, como é um episódio interno, a gente não precisa nem se apresentar, né? Foda-se, a galera já conhece nós. Eu devia ter apresentado só como o Danilo mesmo, e foda-se. E aí, acho que esse comecinho que eu falei que não é pra falar sobre sistemas, é bom pra já setar a emoção da galera aqui, que a gente não tá falando sobre estrutura, né? No primeiro a gente falou sobre construindo a K21, estruturas e coisas desse tipo, né? Bem engenharia, assim. E aqui a gente não vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre pessoas, né? Essa partezinha importante aí. Tem um aspecto importante que a gente às vezes esquece, ou quase sempre esquece, que nós somos uma empresa, não só nós, mas acho que a maioria das empresas hoje que lidam com base de conhecimento, né, e já são muitas, né, acho que ainda não é a maioria, mas quem tem aí o trabalho do conhecimento como base, ele tá todo baseado em pessoas. São pessoas. São indivíduozinhos que estão ali construindo e não máquinas, né? A gente não tem um foco, uma centralização de equipamentos e meios produtivos. A gente tem uma grande concentração de pessoas, né? E efetivamente é quem gera esse valor, né? Quem gera o resultado, né? São as mentes dessas pessoas, né? Inclusive, o problema que a gente está tentando resolver aqui, né? Com esse episódio especial, está relacionado com esse fator de dar manutenção em máquinas é muito mais fácil do que dar manutenção em pessoas, né? Então, se você tem uma máquina quebrada, é muito fácil você ver que ela tá quebrada, que ela tá mais ou menos, ela começa a fazer uns barulhos, e aí você sabe que tem que passar óleo. Agora, você vê que uma pessoa tá quebrada, né? Não tá saudável, não é tão trivial assim, né? Mesmo porque você vê não é suficiente, porque você não consegue consertar, né? A pessoa com uma máquina. Você depende da própria pessoa achar formas de se consertar aos poucos. Essa complexidade humana aí, eu já falei que eu prefiro código, tá? Eu prefiro computador.
Então, Você acha o bug, você corrige o bug, procura no Google. falando assim, eu vou ter que já entrar num ponto que é até a máquina, né? Tem tempo de pausa para manutenção programada. Quem conhece de indústria, quem conhece de fábrica, sabe que tem as pausas programadas, né? Independente da máquina estar quebrando ou não, ele pausa e ele revisa todas as peças, os equipamentos, chama-se pausa programada. E é engraçado que o mundo ele é muito hostil ao descanso. E não vou falar de descanso, porque eu acho que a gente tem uma conotação no Brasil, assim, para descanso meio... Bem hostil mesmo, assim, no final das contas, né? Você trabalha, você tá descansando, tá ruim. Então, você falou de se recuperar, né? Sei lá, eu acho que a gente tem que falar aqui de se renovar, se recarregar. Se recarregar. Exatamente. E aí eu acho que esse é o grande papo aqui, né? A gente começou alguns processos e caminhos, né? Busca por alguns caminhos para entender como é que esse ser humano não entrava em burnout, em estafa, como é que ele não se quebrava, como é que ele não entrava nesse estágio que a gente vê de cansaço supremo e não ter mais tempo, começar a não ter paciência e ser agressivo e, sabe? Nunca vi, não sei, nunca vi. Não sabe? Não, então. Eu devo te contar que... Eu devo te contar que é um grande desafio para uma empresa de conhecimento e de alta autonomia, né? Onde a gente tem um modelo orgânico, né? Como a gente tenta puxar tanto, fazer com que as pessoas fiquem saudáveis. De falar que é um grande desafio. E aí, talvez a gente estivesse olhando para o lugar errado, né? A gente sempre espera ali, né, que as próprias empresas consigam criar ambientes e estruturas e formatos em que as pessoas não precisem se preocupar com o bem-estar, né? Quando acho que a grande sacada, né, do que a gente tem visto é que a gente precisa tornar esses seres humanos e esses indivíduos fortes em si, como indivíduos. Não sou eu que estou falando isso, né? Tem várias teorias por trás disso, inclusive. A que eu estou mais gostando de ver é o do envolvimento total, que é um modelo que era utilizado para atletas, para tornar eles atletas melhores, inclusive, né, para desempenhar melhor, para ter melhores resultados. E aí, entrando nesse discurso, parece até que a gente vai entrar num modelo de trabalho em que as pessoas vão entregar mais e que efetivamente entregam... De novo, né? Sistema de novo, né? Sistema de novo, né? Modelo de trabalho. Mas não, assim, na verdade, esse modelo de envolvimento total, ele busca que o grande resultado que você vai atingir nas suas entregas, ele na verdade ele mora entre os momentos de entrega sua. Ou seja, o que ele quer dizer é, até que você chegue no momento para fazer essa grande entrega, você precisa se preparar para isso. Você precisa se recarregar para isso. E aí tem toda uma teoria baseada em 4 energias, né? Nós somos humanos que, se a gente fosse categorizar os tipos de energia que a gente precisa renovar, elas são a física, a emocional, a mental e a espiritual. E se a gente não tem rotinas de acordo para que a gente recarregue isso, nós teremos pouca bateria para gastar no momento de estresse. E o estresse é importante falar isso também, né? O Jim ele coloca o estresse como algo importante no processo de evolução. Ele só não pode chegar a um ponto em que o estresse ele gere, por exemplo, um pico de adrenalina, ou ele gere uma linearidade, né? Um gasto contínuo muito longo, ao ponto de você não ter mais nenhuma energia para gastar. E aí a gente começa a ver esse processo de estafa e burnout. Então, se eu tô entendendo bem aqui, o problema que a gente está tentando resolver com esse episódio em específico acho que tem talvez um problema um pouco mais simples e um problema um pouco mais complexo, certo? O problema um pouco mais simples, que nem simples né? Para começar o uso talvez consciente dessa energia, que é um recurso limitado para cada uma das pessoas. Isso daí colocando de uma forma mais simples, né? Então, dado que a nossa energia é limitada e que a gente vai ter momentos de estresse, que a gente consiga poupar energia para usar em momentos de estresse mais apropriadamente para o bem, né? Isso de uma forma simples, indo um pouquinho para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento, que seja, indo para um pouquinho mais profundo e talvez mais complexo também. O que eu estou entendendo que você está falando aqui a gente não vai fazer sistemas que te ajudem a recarregar a bateria, porque isso não é linear, né? O gasto ou o recarregamento de bateria, ele não é feito de uma forma linear. Então, para a gente ter pessoas saudáveis, a gente não pode depender de um sistema ou de um ambiente que deixe as pessoas saudáveis ou não saudáveis. O que eu preciso depender é da pessoa tá buscando se tornar saudável, né? Muito mais sobre o indivíduo tá buscando esse envolvimento total de fato quanto
a si, ao invés de esperar de um sistema que ele recarrega a bateria. E aí acho que entra uma provocação nisso, né? Planilha, pesquisa sobre isso, cavar nesse buraco de uma forma objetiva, ajuda, mas ele não vai resolver, de fato, né? O problema até de saúde psicológica, de saúde mental, de saúde espiritual, saúde física ali da pessoa, e nem questão de motivação, né? Isso daí tá muito ligado, acho que você me ensinou isso, né? Tá muito ligado a uma perspectiva de máquina, né? Essa ideia de, tem uma máquina, eu tenho um sistema que conserta essa máquina, a máquina está consertada. E esses sistemas não vão ser a solução para isso, né? A gente está falando aqui de uma abordagem muito mais humana, né? Centrada no humano de fato. Falando sobre isso, né, e aí, nesse aspecto da questão da máquina, da linearidade ou dos números, né, não é ruim, mas eu preciso considerar a oscilação. A natureza, ela é oscilante. Ela é oscilante e ela oscila sempre entre o estresse e a recuperação, né? O gasto e a recuperação, o gasto e a recuperação. Essa oscilação natural, ela reflete na gente também. Na verdade, a gente faz parte dela também. Então, se você não tem um balanço entre a sua recarga e o seu gasto, você não vai estar, no final das contas, conseguindo fazer o pulso da vida, que o Jim fala, né? O pulso da vida, olha que da hora. Pulso da vida, é muito legal. Ele fala o pulso da vida, que é o pulso de você gastar e recarregar, gastar e recarregar. É o coração batendo mesmo, né, de fato. Exato. Ele, inclusive, coloca esse ponto do coração, né? Tudo isso, quando você pega o coração batendo, ele tem aquele pico e aquela queda, aquele pico e aquela queda. Isso tudo é o pulso da vida, né? E se você olhar todos os seres vivos e toda a natureza, ele tem isso, né? Você tem o inverno, do outro lado você tem o verão, e você tem as renovações entre isso, de outono, primavera. São sempre momentos de gasto e de renovação. E aí, voltando ao ponto que você trouxe ali sobre a questão da objetividade, eu não sei se é tão questão objetividade da coisa, mas se a gente sempre está buscando mais, né? E se a gente sempre está buscando um número linear de execução, a gente vai ficar só gastando. Quando na verdade talvez eu precisasse também olhar a parte da recuperação. Então, não quer dizer que não ajuda. Ajuda. É o que você falou, ajuda. Mas ele dificilmente reflete para mim se as pessoas em suas particularidades, que eu acho que é esse o ponto, né? Porque quando você bota nos valores, você iguala as pessoas, mas se as pessoas nas suas particularidades estão se renovando e gastando energia de acordo com o indivíduo que é ela. Então, se eu estou falando que estresse é bom, né, como eu falei no começo, o que eu estou dizendo é que o estresse desenvolve. É como um músculo. Se eu estou na academia, sei lá, saudades da academia, né, nessa pandemia, mas... Em casa pode, pronto. Renan comprou os aparelhos dele, tá lá em casa na academia. Foi, exato. Se eu forço o músculo, ele passa por um estresse, né? Ele vai passar por um estresse e ele vai se desenvolver. Da próxima vez eu posso pegar um peso maior. Gastando talvez menos energia. Aí, monstrão, tá vendo só? Olha o caminho. Tá vendo? E aí o desenvolvimento e a gente conseguir... Só que sem o repouso, né? O próprio Renan vai me confirmar isso, mas sem o repouso, até que eu pegue um peso maior, eu não vou conseguir pegar aquele peso maior. É muito parecido essa relação. Então, o que precisa é você busca um estresse, um desafio, algo que seja um pouco acima da sua zona confortável de gasto energético e recupera. Esse é o pulso de desenvolvimento. E vai de novo, gasta de novo e volta. Eu não tenho como dizer, por exemplo, que eu vou gastar a mesma energia que Lula para dar uma aula de Kanban. Não vou. Lula já deu 700 aulas na minha frente de Kanban. Eu nunca dei, sei lá, devo ter dado uma na minha vida, trainer de Kanban. O gasto energético que eu vou ter vai ser muito maior. E vai me estressar muito mais e vai me cansar muito mais do que Lula. Então como é que eu consigo colocar isso dentro de um sistema onde eu tenho 60, 70 pessoas diferentes, com históricos de vida diferentes, e tentar fazer isso linearmente através de números? É muito difícil. É muito difícil. Não dá, não é linear, né? A batida do coração, ela não é linear, né? E tem uma analogia, enquanto você tá falando aqui, não tem como escapar dessa analogia, que é com atletas, né? Principalmente atletas de alto rendimento, né? Se você pegar, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, o Michael Jordan, ele treinava muito tempo numa zona de conforto para o grande momento de estresse que é o jogo em si, né? Que é o momento ali que durante essas 2 horas aí sim ele vai encarar o desafio, né? Então o estresse é visto como um desafio porque te leva a
a um estágio superior. Então, pegar aí Michael Jordan, Hortência, Mauro Maggi, pega qualquer atleta profissional, né? Eles usam essa energia de uma forma totalmente consciente. Enquanto a gente, trabalhador do conhecimento, e aí trazer pra gente dentro da K21 mesmo, a gente opera muito mais no pico o tempo todo, e a hora que o músculo precisa se desenvolver, ele não tem nem energia para se recuperar, né? Nem energia para reenergizar, isso, né? É bom falar sobre os picos, né? Fica cansado por padrão. Só um ponto importante de se falar no treino, ele não tá na zona de conforto. Porque se ele estiver na zona de conforto, ele não tá desenvolvendo. Então, na verdade, ele tá um pouco menos estressado do que no momento do jogo. Então, no treino, é o momento dele dar uma estressadinha e recarregar. De leve. Estressadinha maior, recarregar. Entre um treino e outro, recarrega e faz a banheira de gelo lá, faz a hidromassagem, faz o que precisar. Exatamente. Por isso que todo esse trabalho lá do envolvimento total, ele é baseado em rotinas. Um estressezinho e um recarga. Estressezinho e recarga. Rotinas, mas não lineares, né? Mas não lineares, porque não funciona de forma linear. Dificilmente lineares. Na verdade, a linearidade que ele coloca é a linearidade de você estar ou sempre só em recarga ou sempre só em gasto energético, né? Entendi. Mas a rotina em si faz sentido. Então, e aí é importante falar do pico, que é um pico de desafio, né? Um estresse muito maior, um momento em que você se sente tomado por adrenalina ou hormônios do estresse. Ele tá te preparando para uma guerra. Ele tá te preparando para sobreviver. Ele faz uma preparação que assim, eu vou gastar tudo que eu tenho aqui de energia, porque eu tô entendendo que se eu não gastar, você vai morrer. Lula, imagine isso ao longo de muitos dias. Você sempre zerando a bateria. Não preciso nem imaginar, é só eu lembrar. Não precisa imaginar, é só eu lembrar. Lembrar, né? Você sempre zerando a bateria. Por quê? Porque, bom, primeiro que é viciante, mas não é um caso de ser um vício de eu gosto de sentir isso. Sim, você pode até passar por isso, né? Tipo, sangue fervendo ali nas veias, você se sentindo poderoso. Porque você está jogando muita lenha na fogueira, você está queimando muita energia ali. Você sente aquele gosto do poder, né? O problema é que, de novo, de repente a gente está no trabalho, é um caso de vida ou morte. Será que é mesmo? Vale a pena essa luta pela sobrevivência com todas as minhas forças, né? E aí, ele é tão poderoso, esses hormônios, que você não consegue parar no meio. Você vai consumir até gastar tudo que você tem. E aí, a gente começa a observar meios artificiais de pausar esse pico, ou meios artificiais de renovar. Esses meios artificiais, os não naturais, ou seja, os não pedidos por seu corpo, ou os que não são de acordo com o pulso da sua vida. Olha que bonito, hein? Eles são chamados de café, de hambúrguer do McDonald's. Açúcar, aquele chocolatinho. Isso, exato. Ou pra parar também, né? O vinho, a cervejinha. Vinho. Pra relaxar, isso, né? Pra então, relaxar. Esses meios, né, que a gente vai utilizando, eles são já sinais, né? Se você utiliza pra isso, né? Obviamente tem todo o uso social e, enfim, e de bem-estar mesmo dessas coisas. Mas ele tem na hora que se torna o uso funcional, é isso que eu quero dizer. Na hora que você está usando isso para ter uma função dentro da sua rotina, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o errado provavelmente é a sua rotina de recarga, que ela não está sendo feita da maneira que seu corpo, o seu pulsar de vida está pedindo. Então, vamos ficar atentos a esses sinais. Você tá meio que hackeando de uma forma artificial e bem maléfica esse ciclo de reenergização que deveria acontecer naturalmente, porque você está abusando dos picos, né? Você se mantém sempre em pico, em alta, usando o máximo da sua capacidade humana de sobrevivência em situações que não deveriam te exigir tanto durante muito tempo seguido, e a hora que chega no momento de descansar, você simplesmente não consegue descansar, né? Isso. A cabeça não para, o seu corpo continua, os seus hormônios continuam, e aí você começa a usar esses hacks. Pra continuar linearmente no estágio que você conhece, entendeu? Tá aí, porque você quer se manter, né? Quer se manter estável naquele estágio. E aí você não oscila pro descanso, você não oscila pra renovação.
E aí é o problema. Inclusive, nessa tentativa de se manter nesse estágio linear, várias vezes você tenta e o corpo talvez já não responda, né? Tem aquele momento que você tá naquela reunião, assim, ou naquele treinamento e tal, e você tá na adrenalina ali, mas você já não tá conectado com o assunto e você já tá... Não tem mais energia. Staff, né? Não tem mais energia. Você falou que isso tem um nome muito bom, né? Assim, eu achei que era zoeira sua, mas é um nome real do livro, né? Quando você tá nesse estágio de não conseguir se reenergizar o suficiente para se manter no momento de usar a energia de fato, é aquele estágio lesado, é isso? Ah, lesado. Sim, ele fala isso no livro lá. Tô usando termos técnicos aqui, não é xingamento, não. Lesado. Ele dá isso como um exemplo muito bom, que é, você tá lá vendo um funcionário, né, sei lá, você é gestor e tá vendo uma pessoa que trabalha lá completamente encostado, coitado, cansado, prostrado, né, lesado, né? Aí você vira e digamos que ele só tá com energia física baixa, o que quer dizer que ele pode estar com energia espiritual, emocional, alta, mas ele tá ali prostrado, todinho. Aí você vai lá e dá aquele esporro nele, fala assim, você tá aí, não se mexe. Acorda, caralho. Pescotapa, acorda, caralho. Aí você pegou a energia emocional que restava no garoto, na pessoa, e jogou, e gastou naquele momento, né? E você botou ele num momento de estresse que ele se questionou sobre ele mesmo, sobre o que você pensa dele, sobre toda a posição dele frente àquela micro-sociedade ali, aquele conjunto de pessoas. Então, o cara já tava com energia baixa física. E o problema era só descansar, para ele voltar a ter uma energia boa, né? Você, além de pegar ele num estado de energia básica física baixa, você ainda joga a energia emocional dele para baixo. E aí você efetivamente transforma o cara num vegetal. Porque ele vai ter que entrar num estado que uma das teóricas fala, né? Esqueci o nome dela agora. Mas é o estado de cocum. Cocum. É o estado que você volta ali ao ovinho, né? Não sei quem assistiu o filme ou lembra disso, mas é o estado que você volta aquele ovo embrionário ali pra se regenerar. Você tá procurando um lugar quentinho pra ficar encolhidinho, quietinho. Você precisa. É aquele momento que não quer ver ninguém, falar com ninguém, ficar ali parecendo barriga de mãe, né? Cocum seria voltar pra barriga de mãe. Isso se você conseguir, né? Porque dado que você já ficou em picos de estresse constantes e ainda teve mais essa queda de energia emocional, no final, provavelmente para tentar entrar no estado de cocum, você vai abusar de meios artificiais, né? Como a gente falou. E aí ao invés de entrar Ou abdicar de muita coisa, né? No final, talvez você entre no estado de PT, né? E não de cocum, assim. Isso. É bem comum, né? Você abusar tanto que, tipo, sei lá, só apaguei. O mundo só acabou pra mim. Ou, quem sabe, seu estômago não comece a sangrar, né? Não vou entrar nesse mérito, não. Não vou falar de UTI nem nada do tipo. Não. A gente pode falar do seu exemplo, pode falar do meu exemplo também, não tem problema. Porque eu acho que ele retrata bastante, né? Isso. Que acho que a gente vivia vidas em que eu, pelo menos, imaginava que a vida era uma maratona, né? Então, assim, era uma coisa só, ela se alongava e continuava, mas era uma coisa só, né? Inclusive o Jim fala que é um dos paradigmas, né? Que a gente tem que quebrar aí e subir um outro, que a vida é uma série de sprints, né? Olha só, tem um pessoalzinho que fala sobre isso, né? Em algum lugar, assim. Exato. É engraçado, né? Como combina. Não tem nada a ver com o Scrum, né? Agilidade, né? Mas acho que todos os movimentos pró-humanidade, eles caminham no sentido mais, assim. E aí, o que aconteceu com você pra você mudar radicalmente sua alimentação? Então, é engraçado porque eu discuti alimentação com você antes de parar na UTI. E eu me lembro muito bem. Você falou, porra, Lula, você é vegano, mas você come besteira pra caramba, né? Eu lembro, a gente ia caminho do Prime Dog na Faria Lima, assim, ó. É verdade. Andando sentido Prime Dog. É verdade. Eu falei, porra, eu vou comer, você lembra, né? Eu vou comer, um Beirute e acho que vou comer batata frita e talvez um milkshake de paçoca. Aí você fala, porra, Lula, você é vegano, mas você come bosta pra caramba, né? Mas eu falei, eu adoro junk food, cara, foda-se. E aí, eu tive alguns picos de estresse, né, durante meses seguintes, assim, já com essa alimentação ruim, há muitos anos. E aí eu tive picos de estresse nessa de se manter constante, né, estresse, abusando de gordura e de açúcar e de recursos, assim, para tentar reenergizar de alguma forma artificial. E aí não deu outra, né? Quando
o meu corpo reagiu a isso de uma forma um pouco mais tipo, tá cagado aqui. Não, sintoma. Meu estômago tava sangrando, eu fui parar na UTI, né? Tava com 2 úlceras no estômago, né? Ainda as conservo aqui mais cicatrizadinhas, bonitinhas, mas fiquei lá uma semaninha na UTI pra repensar a vida, né? E aí acho que entra o momento, né? Repensar a vida, né? Será que as pessoas precisam esperar esse momento tão fatal assim? Esperar quase morte, né? Pra repensar a vida? Será que a gente já não consegue começar a repensar a vida em ciclos mais frequentes, dado que a vida não é uma maratona, né? Que eu preciso chegar no final dela e ganhar? É do tipo, eu preciso estar o tempo todo tendo pequenas vitórias ali, descanso, pequenas vitórias e descanso, de uma forma oscilante, muito mais do que linear, né? Assim, 42 quilômetros a 5 minutos por quilômetro. Não, corre um pouco, descansa um pouco, corre um pouco, descansa um pouco e faz isso de uma forma consciente, né? Abrindo o coração aqui. Vou falar, e eu também tive um caso, mas... E aí é importante eu falar o seguinte: de forma alguma, eu tô fazendo, ou estamos fazendo um molde ao radicalismo aqui, né? De repente você acha que sua vida está uma merda, então mude e faça... Não é isso, gente, porque no final das contas você vai gerar de novo um pico de estresse fazendo isso. Mais uma vez, né? Né? É tipo assim, não faça as coisas radicalmente, não é assim, né? Tem passos para você conseguir atingir isso, né? Para conseguir começar a ser mais saudável, começar a ser mais respeitoso consigo mesmo, com seu pulso da vida, né? E é isso que você está falando, são pequenas vitórias. Só que o primeiro estágio é você você tem algum propósito para mudar a sua rotina. Quando você tem que mudar radicalmente, já é a hora errada que você está falando, né? Pô, tive um acidente com 2 úlceras no estômago. Tenho que mudar, é meu propósito, vida ou morte. E aí é muito cruel isso pra gente, porque a recompensa de tomar um café ou de comer alguma coisa com muita energia, ela é imediata. Ela chega na hora. Mas o gasto, a falta de renovação natural, né? Vou chamar natural, mas a falta de pausas para recargas corretas, porque precisa de tempo de recarga, ela, a longo prazo, gera um acidente, gera uma morte mais cedo, gera coisas desse tipo. E a recarga feita corretamente, né? Ou seja, de rotineira, cadenciada, de uma forma que a gente tenha pequenos ganhos de estresse, mas as renovações logo depois, ela é só a médio prazo. Então perceba o seguinte: quando eu estou me cobrando demais, ou seja, eu tenho os propósitos e valores voltados a um ganho de uma maratona, isso está na minha cabeça me martelando o tempo todo, qualquer coisa que imediatamente jogue meu desempenho para baixo, eu vou tentar levantar isso com alguma coisa que me dê energia rápida. Ao invés de eu parar, tomar mais tempo, tomar ar, ver plantas, sair do computador e voltar. Porque isso não é imediato e você não vai sentir na hora. Mas a médio prazo, você vai ser uma pessoa extremamente mais equilibrada sobre esse aspecto. Eu acho que entra, talvez, Danilo, naquele lance que você falou, e de novo trazendo a analogia com atletas aqui, né? Do quanto os atletas passam tempo treinando ou se recuperando, né? Ou fora de serviço de fato, e quanto tempo eles passam entregando e sob estresse conscientemente, né, assim, em jogo, né, de fato. E essa proporção que é o desequilíbrio, talvez, né, no trabalho do conhecimento, no nosso dia a dia, né. Isso, né, o Dinho até fala, eles passam 90% do tempo, basicamente, treinando, ou seja, gerando pequenos estresses e recuperação ali, né, porque tem esse tempo de treino, e aí, sei lá, 10% ele tá ali efetivamente correndo para dar entrega, aquele pico e tal. Se a gente olhar para nós, e aí o próprio autor fala, né, se a gente olhar para o trabalho do escritório, o trabalho do conhecimento, a gente inverteu isso. A gente tá 90% do tempo entregando e 10% se renovando. Gente, não é 1 para 1, de novo. Acho que a gente foi criado dentro dessa cultura e isso nos torna mais resiliente em certo aspecto. Então não tem um de para perfeito, mas vai ter, e é por isso que fica mais difícil calcular, Lula, porque quando você percebe já aconteceu ruim, e é por isso que você tem que pegar nos finais, né? Você só pega nos finais, porque durante... É difícil até você ser sincero com você mesmo, né? Vou dar um exemplo, meu exemplo. Eu tive uma lesão fazendo uma trilha difícil, sim, foi uma trilha difícil, mas eu já estava acostumado a fazer trilha, né? Então eu lá, achando que era o trilheiro, beleza, faço trilha, sei lá, 15, 20 anos, tô de boa aqui e torci o pé numa falha de iniciante, né? Folguei a bota e tal, mas... eu não teria, talvez, lesionado tanto como eu lesionei se eu estivesse com a musculatura em dia, fortalecida, e se eu estivesse mais leve. Bom, isso impactou num propósito meu de vida.
independente de qualquer coisa, que era, eu não consigo ficar fora do mato, né? Eu não consigo não fazer trilhas, eu não consigo andar na natureza e explorar lugares. E isso gerou um gatilho pra mim, né? Acho que assim como o acidente que você teve, o acidente que eu tive, eu cheguei próximo a situações bem difíceis, né? Próximos a... Eu tava num lugar que não só ia chegar de helicóptero ou de animal, né? De burro e tal. Então imagine se aquilo acontece num cenário diferente, onde não tem pessoas pra me acolher ou coisas assim. Eu ia morrer, né? Eu ia ficar lá agonizando no chão. Então, quando eu voltei, eu tive que encarar a minha realidade, que eu não era uma pessoa atlética. Eu não era uma pessoa que estava preparado para aquilo. Eu não tinha treinado e recuperado e me estressado aos poucos suficientemente para aquele tipo de desafio. E isso gerou um estresse físico no meu corpo, por causa eu não estava preparado. Agora, pega esse mesmo exemplo e pense o quanto a gente não faz isso com a gente mesmo em níveis mentais, em níveis emocionais, desafios aos quais a gente não está preparado, ou não está energizado o suficiente para encarar. E em níveis de valores, né? Que são os níveis espirituais, que impactam nossos valores. E aí volta, acho que é o começo da conversa, que é quando você percebe, quando você entende o seu balanço, o seu pulso da vida e você se reenergiza, o ambiente, ele é reduzido muito em relação ao seu bem-estar. Porque efetivamente você tem energia suficiente para conseguir encarar um estresse, encarar um desafio diferente. Você está recarregado para isso. Você está forte. Então, acho que a brincadeira até da conversa aqui é justamente isso. Assim, a gente percebeu, né, que gerar sistemas que deixem as pessoas azeitadas, como é que eu falo? Ajustadas, é o mesmo que eu tô querendo pegar um monte de máquina e ajustar elas. E não vai dar. Então o que eu tenho que fazer? O contrário. Tem que fazer que essas pessoas se tornem fortes. A gente tem que ajudar essas pessoas. E aí, parte do propósito, para ter uma rotina diferente. Porque sem isso a gente não vai mudar a nossa rotina. E aí, essas pessoas vão ser capazes de começar a construir sistemas ou estruturas que deem conta do trabalho, né? Ah, beleza. É isso aí. Certo? Então, olha os pontos aqui, né? Conectando as coisas. Se a gente tiver pessoas saudáveis, pessoas fortes, pessoas conscientes, usando sua energia de forma apropriada e cuidando disso de uma forma ativa, né, consciente, a gente consegue usar nossa energia para construir sistemas, construir estruturas que consigam dar vazão ao trabalho de uma forma boa o suficiente para a gente conseguir impactar o mundo de uma forma geral. A analogia que eu tenho usado bastante, eu gosto muito de arquétipos, né, de trazer exemplos assim que a gente vê em filmes ou coisas assim e usar esses nomes, né, para exemplificar. Um dos exemplos que eu tenho usado muito para isso que você falou de não estar usando toda a sua energia o tempo todo, ou seja, não estar 90% do tempo entregando e só 10% treinando, né, que é o contra-exemplo. A gente devia estar muito mais inspirado nos atletas, né, que estão 10% do tempo ali no pico máximo de estresse e 90% do tempo estão treinando, estão ali descansando ou fazendo o que é necessário. Então, o que eu tô tentando espalhar na K21 há algum tempo é pra galera parar de usar metralhadora. Larga de ser Rambo. Sabe o Rambo? Todo filme do Rambo que você vê, pode ligar a qualquer momento a TV em filme do Rambo. Ele vai estar atirando assim, ó. O tempo todo tá tipo desliga um pouco a metralhadora e dá um espaço entre um tiro e outro, sabe? Isso. Usa muito mais o modo sniper do que o modo metralhadora. Então o sniper é aquele cara que tá com uma arma, ele vai dar um tiro só. O tempo todo ele tá só treinando, calibrando a mira ali, vendo se o alvo tá se mexendo certo e ele vai dar um tiro, pá! E provavelmente esse tiro vai ser headshot, né? Vai ser pum na cabeça pra já derrubar. Ok, não matem ninguém, por favor. Mas o espaço entre um tiro e outro, ele é longo o suficiente para ele conseguir se reenergizar, para ele conseguir treinar o necessário, para ele conseguir calibrar e assim dar mais um tiro. Então desliga o modo metralhadora que você atira para qualquer lugar fazendo qualquer coisa e começa a ligar o modo sniper, certo? Larga de ser Rambo. A gente não quer Rambo aqui o tempo todo no pico de estresse porque a vida não é um filme, né? A vida não é como em Hollywood, né? E a gente desempenha melhor, né? Acho que essa mensagem para as empresas é ótima, porque eu não tô falando da pessoa... Não tô falando de felicidade, eu não tô falando de... Eu tô falando de melhor desempenho associado ao balanço de sua vida, né? O envolvimento total. Que, ainda bem, que vai tornar você uma pessoa mais consciente de si, mais completa, mais energizada, mais preparada para os desafios. Então...
uma das formas de você avaliar isso, inclusive, né, de saber se você está conseguindo ter essas rotinas, ele coloca lá, né, que é o teste lá do envolvimento total. Então são perguntas sobre essas 4 energias. Falando um pouco mais sobre gerenciamento, né, disso tudo, o que a gente está falando aqui é a gente para de gerenciar tempo e a gente começa a gerenciar energia. Então, na hora que eu boto 8 horas de trabalho dia, eu estou limitando de novo, né? Eu estou pegando os indivíduos plurais e diferentes e estou dizendo que eles são iguais. Assim. Perspectiva mecanicista, né? Muito mecanicista diferente. Trazendo bem para contexto da gente na K21, eu percebo que muitas vezes a gente tem pessoas que são muito engajadas na K21. E me parece que todo momento que a gente foge, por exemplo, de uma prioridade que está clara, que as pessoas sabem que existe, a gente está buscando se reenergizar. Então, a gente teve aí o estresse recente, e foi um estresse, né, com a pandemia, e todas as empresas viveram isso. Ou seja, a gente saiu de um estágio que já existia minimamente uma recarga e um uso energético, e entramos linearmente num processo onde todo mundo agora tinha que ficar na frente do computador, dificilmente com momentos de recarga, as pausas, etc. E que já gera um gasto além da recarga, né? E associado a isso tudo, a gente começou a ter que priorizar o trabalho, achando que era a falta da consciência era justamente o que faltava para as pessoas conseguirem continuar fazendo as entregas que a todos precisavam, que a empresa precisava. E aí, vira e mexe, né, você começava a ver pessoas que estavam priorizando outras coisas que não faziam parte da prioridade determinada, por exemplo, pelo momento. Era uma fuga. Na verdade, não vou falar fuga, porque parece que a pessoa está fugindo, não. Ele está buscando uma recarga. Ele está buscando uma recarga num lugar em que ia encaixar com os valores dele. Que ali ele talvez não precisasse lidar com o estresse, ou seja, com o gasto energético, e pudesse gastar menos energia fazendo outra coisa que tivesse menos visibilidade, ou menos cobrança, ou menos qualquer outra coisa. Mas ele precisava recarregar, então existia essa fuga. É interessante, Danilo, que existe um jogo de culpa pro contexto, né? Então, por exemplo, eu vou trazer exemplo aqui que eu mesmo vivo ou vivi, né? Então eu já culpei muitas vezes, por exemplo, viagem. Eu falo, pô, viajar é um negócio que, putz, me cansa, me deixa... Porra, viajar é minha pedra no sapato, né? Já usei isso. Tem gente nesse tempo de pandemia que tá falando, pô, o home office, cara, trabalhar via Zoom o dia inteiro e tudo mais, cara, me deixa, putz, me enfraquece demais, me deixa muito, muito cansado e tudo mais. E aí tem uma perspectiva talvez sobre isso, dado que você está falando, que a culpa não é do contexto que você tá. O problema real aí é o quanto de energia você tem, dado para gastar o contexto que você tá, né? Quanto de energia você tem. Então, acho que uma frase que você me ensinou muito boa é que o estímulo que te engrandece ou te enfraquece, só que baseado na quantidade de energia que você tem. Certo? Então, viajar é bom, se você tiver energia para isso. Trabalhar de home office, trabalhar durante o dia inteiro no Zoom é bom, dependendo da quantidade de energia que você tem para fazer isso. Então, talvez o ponto é você conhecer o quanto de energia você tem ou não, o quanto você está conseguindo recarregar ou não da sua energia para usar ela ativamente em qualquer um dos contextos, né? Em qualquer ambiente que você esteja. Isso, e aí observar essas 4 energias, o quanto você está conseguindo energizar elas, né? A físico, a emocional, a mental e a espiritual. Porque uma bateria recarregada, as 4 bateriazinhas recarregadas, você vai estar preparado para desafios enormes. Você tem energia para gastar ali, né? Então, a grande sacada é você saber ou ter rotinas de recarga. Esse é o segundo passo, né? Então, primeiro ali eu identifiquei o meu propósito, depois, terceiro passo, na verdade, eu identifiquei meu propósito primeiro, depois eu vi a minha realidade, né? Eu não estou mascarando a minha realidade é que eu não fazia exercício, minha realidade é que eu efetivamente não trabalhava os músculos corretos. Comia muita junk food. Ou você comia muita junk food. E a partir do momento que eu vejo isso, eu parto para uma mudança de rotina, para recarga. Não quer dizer, pare de comer junk food. Não é isso. Não é isso mesmo, porque talvez junk food alimente seu espiritual, alimente seu emocional, talvez mais, né, na verdade. Mas ele não vai alimentar o seu físico. Ele não vai alimentar, né? Ele vai estar só deixando você no estágio de pico de energia, como você já queria que ele estivesse para você não ter uma baixa de desempenho no trabalho. E aí é interessante porque a gente parte de um caminho que era tentar fazer um sistema onde as pessoas se reenergizem dentro do sistema. Acho que Google tentou fazer isso, algumas empresas tentaram fazer isso, mas a gente começa a perceber que
ali não é um ambiente de recarga. Dificilmente um ambiente em que você passa a maior parte do tempo conectado será o mesmo ambiente que você recarrega, porque isso é linearidade. E o que a gente está falando aqui é o contrário disso, é buscar oscilação, é buscar o balanceamento. Então tudo que você está fazendo, que ele é linear, ou seja, o tempo inteiro fazendo isso, você basicamente está só gastando energia e não está alternando o seu ambiente para que essa recarga aconteça. E o pulo do gato talvez esteja em reconhecer essa realidade, né? Assim, e assumir efetivamente que esse ambiente que você está entendendo como ambiente de recarga não é um ambiente de recarga, né? Então eu faço isso, e aí eu tô falando aqui assumindo, fazendo a minha culpa, né? Então, eu falar, então eu tô cansadão porque eu dei aula 4 dias seguidos e isso me deixou num pico de estresse grande porque é muita coisa para lidar ao mesmo tempo e eu tô no meu máximo, né? Detalhe que talvez não devesse ser um pico de estresse porque não é uma situação de vida ou morte, né? Então, talvez eu devesse estar só um nível acima da minha zona de conforto ali. Então, mas que seja, vai. Dei aula 4 dias seguidos e tô no pico de estresse, eu gravar um episódio do Love the Problem não é reenergização. Eu ainda estou na linearidade de continuar trabalhando, certo? Eu ainda estou aqui dentro do trabalho, óbvio que fazendo alguma coisa que para mim despende muito menos energia, mas eu não estou num lugar de reenergização no momento em que eu estou gravando esse episódio do Love the Problem. E assumir essa realidade, encarar essa realidade é um negócio que eu preciso começar a levar para mim, né? Porque no final, e aí tem talvez mensagens duras aqui, né? A K21 como um todo, ela não vai ser um lugar de reenergização. Ela não vai ser um ambiente de reenergização para você. Não conta com isso, né? Talvez para você reenergizar o propósito até sirva. Afinal, a gente é íntegro o suficiente, a gente é inteiro o suficiente para estar num ambiente que está conectado com o nosso propósito, mas é limitado, né? E talvez sirva para reenergização de propósito, né? E começar a usar, né? Mudar a rotina. E aí acho que esse que é o maior desafio dentre as ações, né? Então entender qual propósito me conecta fortemente a ponto de fazer eu querer mudar. Encarar minha realidade. Até que é algo um pouco mais tranquilo, né? Eu tô fazendo aqui durante o episódio, mas mudar a rotina de fato para criar esses rituais de recarga reais, autênticos, talvez seja o maior desafio. Porque aí eu consigo começar a usar o meu despendimento de energia na K21 como um momento de estresse, no sentido de desafio e evolução, que eu vou usar para o meu bem, né? Quando, na verdade, enquanto eu estou fingindo que é um centro de reenergização, eu estou usando esse estresse que envolve o ambiente de trabalho para o mal, né? Eu estou usando contra mim mesmo, achando que eu estou recarregando bateria. Tô porra nenhuma, estou só gastando mais energia de uma forma um pouquinho mais maquiada, né? A camada mais visível que a gente está deixando aqui é a física, né? Ou até a mental. Mas assim, você pode estar reenergizando aqui espiritualmente, fazendo isso aqui. Mas efetivamente, fisicamente, você não está. Você está atento ao que a gente está falando. Você está atento à mensagem que a gente vai dar. Isso tudo gera uma carga de estresse, né? Então, mentalmente, você está gastando energia aqui. Você está gastando energia. Você consegue lembrar coisas que te reenergizam mentalmente? Às vezes as pessoas param na frente da TV e ficam babando, né? Assistir novela, eu acho que é isso. Assistir novela. Recarrega? Eu não sei. Você tem que fazer uma coisa que recarregue, sabe? Um negócio que me recarregou mentalmente durante um bom tempo da vida, deu até saudades agora, é jogar bola, né? Quando eu jogava bola, eu esquecia da vida. A vida sumia. Você tava estressando o corpo, o físico. Eu tava estressando o corpo fisicamente. E tava recarregando mentalmente. Exatamente. Fisicamente, cara, pra mim é dormir. Eu durmo 12 horas tranquilamente. Se eu deitar na cama 12 horas, fisicamente, minha bateria, mas percebe que nenhuma dessas coisas tem a ver com o ambiente de trabalho em si, né? Nenhuma delas é tipo um escapezinho do trabalho para fingir que eu tô recarregando. Não, eu preciso estar atento a que ambientes me ajudam a me reenergizar. E é tão verdade isso, até para fechar num ponto mais científico aí, talvez, da coisa, fisiológico, né? Acordado, a gente tem momentos... Eu tô entrando bem no como agora, porque talvez possa ajudar as pessoas, mas acordado, a gente tem momentos que são entre 1h30 a 2 horas, né? Ou seja, esses ciclos acordado acontecem durante 1h30, 2 horas. O que são esses ciclos que eu tô falando? É o momento que você tem energia física suficiente, acho que até mentalmente, né? Você tem energia para gastar ali. O seu corpo joga aquilo para você usar. Então, você consegue usar melhor a musculatura, você consegue focar melhor, etc. E aí, você começa a gastar essa bateriazinha. Gastando a bateria. Aí, quando chega 2 horas, ali bateu 1h30, 2 horas, você já devia dar uma recarga, porque o seu corpo já tá terminando o ciclo dele ali, já gerar uma recarga para poder começar outro gasto. O que a gente faz? Café. Por quê? Porque a gente não quer que ele recarregue aquela hora, porque a gente está ocupado demais. Então,
ele vai e continua o café, inclusive, ele não te dá energia, né? Ele faz com que você não descanse. Então é até o contrário. O corpo, ele chega nessa hora e fala assim, não é pra descansar não, é pra continuar gastando energia. E nisso você vai gastando energia sem nenhuma recuperação. Chega no final do dia, você vai ter energia física para estar com alguém na sua família? Vai ter paciência para estar com alguém? Não tem. Então, de novo, a recarga, ela é cruel porque ela é a médio prazo. A recompensa de você tomar alguma coisa para poder você continuar ativo, ela é imediata. E isso é muito difícil calcular. É muito difícil da gente calcular. E o mundo não aceita isso ainda, né? É o que eu falei lá no começo, que o mundo é hostil à recarga. E é engraçado como isso me impactou muito também, né? Eu já fui workaholic. Acho que hoje eu posso dizer que eu não sou. Apesar de fazer muitas coisas diferentes, talvez elas me recarreguem de diversas formas. Eu sou, só por hoje. Oi, gente, eu sou o Lula. Estou sem trabalhar há 12 horas. Eu consigo parar e recarregar, né? Eu acho que é por isso que eu posso não me considerar mais. Mas o que eu fazia quando eu estava nesse estágio, assim? Eu achava que eu não podia parar. E é muito similar ao que os teóricos trazem sobre... Quando você tem essa sensação de que você simplesmente não pode fazer o que você parar de fazer o que você está fazendo, você provavelmente não está racionalizando, você está só sentindo que você não pode, né? E aí vem medos e várias outras coisas associadas. Mas isso gera um transtorno, obsessivo, comparado a toque. A gente fica brincando que toque é aquele cara que só quer as coisas organizadas do jeito tal, porque ele acha que não pode ser daquele outro jeito, né? Ele vê um negócio desorganizado aqui, ele vai lá e organiza. Mas não é só em organização, é em qualquer compulsão. E você não abrir espaço para uma recarga, você está forçando o seu corpo a não viver o pulso da vida. E isso vai fazer com que você vá gerando transtornos ao longo do tempo. O pulso da vida é muito bonito, né? O seu corpo viver o pulso da vida, porque é mais orgânico que isso não dá, né? É a essência do ser humano. Então acho que para fechar aqui, vou deixar primeiro explícito as 3 ações que quem está passando por vários desses problemas que a gente colocou aqui deve tomar, segundo o livro, né? O envolvimento total que o Danilo está trazendo aqui. Primeiro, encontrar um propósito ao qual você se conecta fortemente a ponto de conseguir mudar sua rotina e se sentir bem. E esse propósito pode ser sua família, como o Danilo colocou aqui, pode ser sua própria evolução pessoal, né? Pode ser sua sobrevivência. Se conecta a alguma coisa que faça você mudar sua rotina de fato. Encara a realidade, segundo passo. Encare a realidade, né? Assuma pra si mesmo como você efetivamente vive hoje, quais são os problemas existentes. Seu estilo de vida, né? Seu estilo de vida, seu dia a dia, seu cotidiano. Eu acho que eu devo estar nesse passo, assim, constantemente tentando me assumir, mas não é tranquilo, não é fácil. O nosso health check são as perguntas desse ponto 2, tá? Então, se quiser usar... Pra fazer encarar a realidade. Boa. E por último, terceiro passo depois disso, né? Muda sua rotina, começa a criar rituais de recarga e recarga de fato, né? Lembrando que provavelmente a K21 não vai ser o melhor lugar para recarga da sua energia. Você vai estar despendendo energia na K21. Então procura como você recarrega, né? Eu recarrego, por exemplo, brincando com minhas gatas, né? Você talvez recarregue brincando com seus filhos, jogando uma bola, saindo para correr. Nossa, correr é um negócio que fisicamente me tira energia, mas mentalmente, cara, nossa, eu volto espiritualmente também, né? Ir no parque, cozinhar com amigos, sei lá. Começa a criar esses rituais de recarga frequentemente baseado nesses problemas que você viu. Mas, como vocês bem sabem, já que esse é um episódio especial, aqui um episódio interno, obviamente a gente tem um call to action aqui para ver quem conseguiu chegar até esse finalzinho de episódio, quem conseguiu ouvir até aqui. Então, se você conseguiu ouvir até aqui e se você tá se propondo, né, tá assumindo esse compromisso de encontrar um propósito ao qual você se conecta fortemente a ponto de mudar sua rotina, encarar a realidade, assumir como você efetivamente vive hoje, né, qual que é o seu cotidiano e criar rituais para mudar essa rotina, eu quero que você entre agora em k21.link/me recarrego. Então, k21.link/me recarrego. E aí você vai encontrar lá uma imagenzinha, você vai montar uma imagenzinha como vocês já bem conhecem, e você vai colocar essa imagenzinha no seu avatar do Telegram. E a partir do momento que você tiver com essa imagem no seu avatar do Telegram, você está se propondo a não ser mais o Rambo que está atirando ali o tempo todo e conseguir usar efetivamente o seu tempo de gastar energia quando deve gastar energia, seu tempo de recarregar quando tem que recarregar e conseguir
conseguir fazer essa oscilação ser benéfica para você, ao invés de um estado linear em que você está só gastando, despendendo energia de uma forma inconsciente, né? Pare de gerenciar seu tempo e comece a gerenciar a sua energia, onde você vai colocar ela. Isso daí um grande sábio me ensinou isso. Chamado Danilo Risada. E assim eu me despeço. Danilo, obrigado pelo papo, obrigado por todos os insights. Só de gravar isso daqui eu já saio pensativo. Espero que quem ouviu aqui também saia pensativo o suficiente a ponto de ver como vai conseguir mudar essa rotina que de forma inconsciente vai levando a gente pro precipício, né? Pra UTI, às vezes. Bom, obrigado você, cara. A gente pensou em gravar isso aqui em menos de 6 horas, né? Assim, da ideia à gravação. E acho que tem muito a ver com o momento. Me coloco à disposição de quem precisar conversar sobre isso. Quem quiser conversar sobre isso. Talvez é o assunto hoje que me dá mais tesão, assim, de falar sobre, né? Porque tem a ver com bem-estar e produtividade. Então, estou disponível. Muito bom. Se algum dia isso daqui for pro ar, né, publicamente no Love the Problem, talvez algum dia vá, e você estiver ouvindo isso, você pode encontrar os contatos do Danilo e as referências desse episódio no k21.link/Love the Problem. Lá vai ter provavelmente a fotinha do Danilo na coluna de convidados e a minha também, você consegue ir lá, manda mensagem pra ele mesmo que ele gosta dessa porra, ele curte muito, tanto que o bate-papo aqui foi sensacional. Ficamos por aqui hoje, até o próximo, eu não sei, eu sempre fico na dúvida, chamo de Love the Problem? Não chamo? Até o próximo episódio, seja do Love the Problem ou não. Um abraço, galera. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.